forma de composição familiar, onde se enquadram ali entre os membros animais humanos e não humanos. Nessa forma de composição familiar, os tutores humanos acabam assumindo ali o papel de cuidado, né, de provisão financeira, de bem-estar veterinário, por exemplo, para os animais, enquanto que os membros não humanos, né, que no caso seriam animais de quaisquer espécies, ocupam dentro desse contexto familiar a posição equivalente ao de filhos não humanos, né? Tendo em vista que os animais não humanos, eles são seres vulneráveis por toda a sua vida. Atualmente, o judiciário tem aceito demandas, né, no sentido de se regulamentar a guarda, o direito de visita e também o estabelecimento de obrigações financeiras para os tutores quando existe ali o rompimento, né, do relacionamento e o animal que fazia parte dessa família multiespécie foi ali adquirido ou adotado na constância desse relacionamento. O entendimento prevalecente pelo STJ, né, até então, sobre o tema, seria de que sim, né, é possível analisar as questões atinentes ao direito de família multiespécie de uma forma análoga, né, mas não exaustiva, como se analisa o direito de família tradicional. Então, é necessário observar, né, sempre que a gente fala sobre questões referentes à guarda, visitação e auxílio financeiro, as necessidades específicas do animal, né, e também as condições específicas dos tutores para que essa guarda seja fixada de forma unilateral ou compartilhada, né. Até então, a nossa jurisprudência trazia o entendimento de que a responsabilidade, principalmente pelos custos, né, de manutenção desses animais de estimação, elas deveriam ser compartilhadas, né, entre os tutores, independentemente se a guarda ficou estabelecida como unilateral para apenas um deles ou se estava sendo exercida de forma compartilhada. Isso porque os animais, eles são, né, seres vulneráveis até o final da vida, não existe a questão da maioridade, né, como no caso dos filhos humanos, e, portanto, a jurisprudência vinha entendendo que a responsabilidade sobre os custos da vida do animal, né, seriam até o final realmente da sua existência. Então, independentemente de haver um rompimento na relação dos tutores, ambos continuariam, né, responsáveis ali pelas questões de alimentação, bem-estar, né, atendimento veterinário, vacinação, banho e tosa, hospedagem, né, de forma igualitária, tendo em vista que a responsabilidade, né, continua sendo de ambos até o final da vida desse animal. Porém, nós tivemos recentemente o advento de uma legislação a nível nacional que visa estabelecer critérios mais objetivos para a regulamentação de guarda e de auxílio financeiro para os animais, né? É uma lei que trata especificamente sobre o compartilhamento da custódia após o término do casamento ou da união estável dos tutores. Nessa legislação, nós temos um artigo que, do meu ponto de vista, trouxe a questão ali de uma forma equivocada, que permite que um dos tutores abra mão, né, de qualquer tipo de posse ou propriedade, como eles colocam na legislação a terminologia, né, mas seria assim, qualquer tipo de ingerência sobre o animal ou do direito de convívio sobre o animal, e com isso ele se eximiria também, né, dos encargos financeiros. Então, eu entendo que esse artigo de lei precisa ser questionado, né, por meio de uma ação judicial específica, tendo em vista que a responsabilidade do tutor, ela não pode simplesmente deixar de existir a partir do momento em que ele tem vontade de não mais conviver com esse animal. Seria o mesmo que se admitir, né, que um pai ou uma mãe pudessem simplesmente não arcar mais com os custos de um filho humano, abrindo mão do convívio com ele, né? Então, nós tivemos aí o advento da legislação com essa hipótese. Além disso, a legislação ela também prevê a guarda compartilhada entre os tutores como regra, né? Então, o juiz vai analisar se existe a possibilidade, né, de que essa guarda seja compartilhada e isso será prioritário, né, para a decisão judicial sobre o destino do animal. Então, se ambos os tutores tiverem condições espaciais,
né, financeiras de manter a guarda com o animal e isso não for prejudicar o seu bem-estar, a guarda compartilhada será a primeira medida a ser adotada. Obviamente, nos casos em que o rompimento envolver, né, algum tipo de violência doméstica, por exemplo, onde for impossível a convivência ou o diálogo entre os tutores, essa guarda será fixada de forma unilateral, né, para a pessoa que foi vítima da violência, e o outro tutor deverá continuar arcando com os custos financeiros do animal. E também no caso onde o animal foi vítima de maus tratos por parte de um dos tutores, prevalecerá a mesma regra, onde o tutor que não praticou maus tratos vai ficar com a guarda unilateral e o outro terá a obrigação de fazer, né, a restituição financeira ali dos custos com esse animal. Então, a legislação trouxe ali, né, uma noção mais clara, porque até então nós não tínhamos nenhuma lei específica sobre a questão da regulamentação de guarda dos animais de estimação, né, nesses casos de rompimento do vínculo entre os tutores. Mas no meu ponto de vista trouxe alguns retrocessos, né, que a gente vinha conseguindo alguns reconhecimentos de direitos junto à jurisprudência que a legislação não trouxe de forma objetiva nos seus artigos, né. Como o direito animal ainda é bastante incipiente, nós ainda temos uma lacuna legislativa muito grande e algumas das leis que são implementadas acabam surgindo com certos vícios, né? Essas questões provavelmente terão que ser corrigidas ao longo do tempo e até lá sendo tratadas em discussões judiciais sobre o tema, né? Então, as famílias multiespécie, elas recebem proteção jurídica, recebem proteção, inclusive, né, constitucional, porque são um requisito importante para a garantia da dignidade da pessoa humana, né, a preservação ali do vínculo da família multiespécie com os seus animais. E agora nós estamos, então, nessa etapa onde, legalmente, precisamos implementar de forma mais clara e mais completa esses direitos. Mas, com certeza, já é um ramo de atuação da advocacia animalista, né, mesmo antes do advento dessa legislação em específico. E nós já temos diversos julgados sobre o tema, reconhecendo guarda unilateral, guarda compartilhada entre os tutores, né? Bem como a questão do auxílio financeiro, né? Que deve ali ser sempre visto como uma obrigação dos tutores, independentemente da manutenção do vínculo com o animal ou não.